Boa noite a todos e todas. Estamos começando mais uma edição do Resenha em Casa, comigo, Helena Bretas. Essa semana, ao longo desse mês, né, a gente está trazendo várias pautas relacionadas às mulheres negras, ao Julho das Pretas, já que depois de amanhã, no dia 25 de julho, sábado, é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, e o Movimento de Mulheres Negras, utiliza esse mês como um mês de luta e de resistência. Hoje a gente vai trazer a nossa convidada mais do que especial, Clátia Vieira, que ela é integrante do Fórum Estadual de Mulheres Negras do Rio de Janeiro, e ela também é uma das coordenadoras do Diálogo Permanente de Mulheres Negras da Alerj. Boa noite, Clátia. Fala com a gente. Boa noite, Helena Bretas. Boa noite, Bia, que está aí interpretando. Boa noite a você que está nos assistindo, que já bate ponto aqui na live da Helena. Quero agradecer aí a apresentação, Helena, e dizer que a gente aprende muito com você. A gente aprende todos os dias com você e com tantos outros jovens que estão aí nessa estrada com a gente, né? Nesse enfrentamento ao racismo, dar visibilidade à luta da população negra, e muito especial da mulher negra. Obrigada pelo convite e já quero agradecer de antemão a todos e todas que estão nos assistindo. Que bom nos assistir. Ai, muito feliz da sua presença aqui, Clátia. A Clátia é uma das coordenadoras do Fórum Estadual de Mulheres Negras, dá uma super contribuição para a gente aqui no estado do Rio de Janeiro. Essa live é muito importante porque o nosso tema de hoje é Mulheres Negras no Poder. A gente está vivendo um momento político, né, que exige muito da gente, que exige muito, aliás, toda a nossa história, né, sempre exigiu muito das mulheres negras, mas a nossa organização e a nossa resistência que consegue fazer com que a gente siga em frente, e a nossa organização consegue com que a gente consiga promover uma melhoria, né, de vida para todos nós. Em 2015, nós tivemos um marco na história do país, que foi a Marcha de Mulheres Negras nacional, lá em Brasília. A gente marchou em novembro. Essa marcha deu uma visibilidade nacional para o movimento de mulheres negras, que já existia bem antes dessa marcha, mas essa marcha foi a nossa visibilidade para o mundo de qual era a pauta que as mulheres negras queriam, né? Contra o racismo, contra a violência e pelo bem viver. Eu queria, Clátia, que você começasse, antes de a gente começar a entrar diretamente no tema, falar um pouquinho dessa construção do Fórum de Mulheres Negras Estadual aqui do Rio de Janeiro, que é um espaço potente de organização para nós, porque eu conheci o Fórum em 2014, né, nos comitês impulsores da Marcha de Mulheres Negras, e é um espaço não só de troca e de diálogo, mas de organização para a gente conquistar políticas públicas, e que uma delas foi o nosso diálogo permanente, né, de mulheres negras na Alerj. Então, é fundamental que as pessoas tenham ciência de como funciona o nosso movimento, de que as mulheres negras estão organizadas. E eu queria que você contasse um pouco para a gente sobre a construção do Fórum Estadual de Mulheres Negras. Então, Helena, primeiro dizer que a construção, a Marcha das Mulheres Negras, ela despertou poder nas mulheres negras, é uma outra forma de poder, né? Também dizer que você foi muito importante na construção desse processo. Me recordo das nossas correrias, das nossas limitações. A construção da Marcha de Mulheres Negras de 2015, ela foi nova para todas nós, no Brasil inteiro, não seria diferente para o Rio de Janeiro, e foi muito importante a sua participação quando você ajudou a pensar e construir a cara, né, a gráfica dessa marcha. Você é uma das pessoas que, entre o banco da faculdade e o telefone, e você riscando e montando e o computador para que a gente pudesse ter sucesso. Então, é verdade o que você fala. Primeiro que a marcha ela é um capítulo novo na vida das mulheres negras, né?
A princípio, é desafio. Essa marcha foi pensada, é bem legal pensar que é uma marcha nacional, foi uma proposta que saiu da boca de Nilma Bentes, lá do Ceará. Um abraço para a Nilma. Em 2011, ela pensou nessa marcha, ela fez um comentário, e a gente foi tomando forma. Em 2013, o movimento de mulheres negras e o movimento negro criam uma unidade, né, na construção dessa marcha, e marca essa data para 2015, e se cria o Comitê Impulsor, que funciona nos moldes de uma coordenação. Era um Comitê Impulsor Nacional. E eu tive a honra de compor esse Comitê Impulsor, representando o Fórum Nacional de Mulheres Negras. À época, eu e a companheira Janete Student, lá de Salvador, também do Fórum de Mulheres Negras, nós éramos as duas componentes desse comitê nacional de discussão da marcha, e a gente transporta isso para o Rio de Janeiro, né? E para o Rio de Janeiro a gente cria uma comissão, e a gente faz uma proposta diferenciada e desafiadora, porque a gente propõe uma abertura para que o Rio de Janeiro, mesmo com as suas dificuldades geográficas, porque agora a gente está mais fácil, né? A coisa boa que a pandemia trouxe, se é que trouxe alguma coisa boa, esses espaços que a gente pode falar com pessoas que são de territórios distantes, de difícil acesso, que provavelmente não puderam estar em vários processos de construção, mas a gente aceitou o desafio, e as mulheres também do estado do Rio de Janeiro aceitou o desafio. Então, a gente tinha uma coordenação muito ampliada. A gente tinha uma coordenação que tinha mais de 19 municípios. Isso faz toda a diferença, né, Helena? Porque você trazer pessoas para participar da construção, você faz com que se concretize, né, o objetivo número 1 da marcha, que era as mulheres negras construindo esse momento. Essa marcha ela não tinha uma direção, ela não tinha uma dona, e a gente passava isso, e as mulheres entenderam essa mensagem e viram a importância de todas elas contribuírem da forma que fosse para que a gente pudesse criar condições, que não foi fácil, criar condições para que a gente garantisse a participação das mulheres negras em Brasília em 18 de novembro. Mas anterior a isso, a gente foi superando os nossos próprios desafios e criando mais desafios para a gente, que foi em julho, né? Em julho de 2015, a gente chamou de Esquenta, que foi a Marcha das Mulheres Negras no Rio de Janeiro, e a gente tinha um objetivo, que era chamar a atenção da importância da participação das mulheres negras, mobilizar, incentivar e provocar as próprias mulheres negras, né? E, sobretudo, buscar mais recursos. Então, a gente entendia que esse era o momento então, a gente colocou ali as dificuldades, mas também que a gente precisava seguir em frente com força, com resistência, sobretudo acreditando que a gente chegaria até Brasília. Então, é importante dizer que a Marcha de Mulheres Negras a Marcha de Mulheres Negras Nacional faz 5 anos, e a gente faz 6, porque a gente marcha, também é uma outra coisa, a gente marcha desde 2015, né? A gente nunca deixou de fazer a Marcha das Mulheres Negras no Rio de Janeiro, em Copacabana, na Zona Sul, nesse território onde negam a nossa presença o tempo inteiro, negam a nossa existência, onde tem uma manifestação brutal do racismo. E a gente vai fazer esse ano de novo, vou aproveitar aqui para dizer, e a gente está fazendo uma marcha virtual, né? Já quero te convidar, Helena, para te encaixar em alguma das programações. A nossa proposta, a gente está com uma proposta de que a marcha seja no dia 26, que seria no domingo, e aí seguindo aquela história do último domingo do mês, mas eu coloquei uma provocação lá no grupo da coordenação da marcha, que como é online, se a gente não pode pensar em fazer no dia 30, porque aí a gente pode participar e fortalecer todas as atividades das mulheres negras do estado do Rio de Janeiro. E aí no dia 30 a gente poderia juntar todas as mulheres para a gente fazer uma marcha virtual. Então, assim, a gente vai fazer mais do que nunca, né? A gente está num processo de pandemia, não sai para uns, não sai para o outro, sai com segurança para uns, sai com total insegurança para outros, e esses outros têm nome e sobrenome, somos nós, a população preta,
favelada, quilombola, periférica, somos nós que estamos sendo colocados aí à prova e a risco, né, de contaminação e, pior de tudo, sendo colocado por quem deveria nos proteger, que são os governantes, e no caso do Rio de Janeiro, a prefeitura e o governo do estado. Mas, enfim, mas você falava também, né, dos desdobramentos da marcha, e eu queria poder falar um pouco sobre isso, porque isso é empoderamento. A primeira coisa que a gente pôde observar e vem observando, que de 2015 para cá, as organizações de mulheres negras cresceram muito, foram muito formados. Foram diferentes grupos de mulheres negras que se organizaram. Foram grupos pequenos, foram coletivos, como foram grupos grandes. E isso é importante. Nós precisamos, por muito tempo a gente entendia, ou não sei se entendia, mas de uma forma subjetiva a gente cumpria esse papel de achar que todas nós tínhamos que estar no mesmo espaço, no mesmo movimento. Lê do engano. A gente tem que estar em vários lugares, em todos os lugares, e em diferentes organizações que tenham a pauta preta. Quando a gente falava só entre nós, a gente não expandia. Então, a marcha trouxe isso. Porque as mulheres, quando começamos a falar das nossas demandas, o que a gente conseguiu entender? Que as mulheres entenderam que elas precisavam se organizarem naquele território para dar conta. Porque uma das outras coisas é que a marcha tem todo um desdobramento, né? E um dos desdobramentos da marcha é esse. Que as mulheres se organizam. A gente quer estar juntas. A gente trabalhou com quase 9 mil mulheres em 2019 na Orla de Copacabana, mas, sobretudo, para a gente o mais importante é que essas mulheres, voltando para os seus territórios, deem conta da nossa pauta, deem conta da visibilidade das mulheres negras e que deem conta do enfrentamento ao racismo. Então, assim, é claro que 5 anos é muito pouco tempo, mas a gente já tem visto muitos frutos. E, a nível estadual, é evidente. Não, e os frutos, antes de falar um pouco do que a gente conseguiu, o que a gente encaminhou a nível estadual, e os frutos têm sido, a gente vê mulheres negras nos conselhos, mulheres negras não só nos conselhos de igualdade racial, mas no Conselho da Educação, de Direitos Humanos, da Assistência, porque a gente tem que pautar a questão racial em todas as políticas públicas, porque senão a gente fica guetizadas e isso não nos interessa. E a gente tem visto as mulheres cumprindo esse papel. Isso é muito legal. Isso não é só no estado do Rio de Janeiro. A gente tem visto no Brasil as mulheres quilombolas se organizando, as marisqueiras, as ribeirinhas. Então, assim, as mulheres estão se organizando e isso é muito mesmo fruto da Marcha de Mulheres Negras. Mas no Rio de Janeiro a gente deu um boom, salto, né? Porque, assim, a gente marcha em 2015. Em 2016, a gente cria a campanha Meu Voto, Minha Voz, Minha Vez. A gente entendia que essa campanha era uma campanha saindo da boca das mulheres negras, sendo uma campanha do Fórum Estadual de Mulheres Negras do Rio de Janeiro, ia, de certo, na direção de eleger mulheres negras. Foi bem legal, a gente pautou a questão racial na rua. Mas a gente amadureceu. Aí a gente faz em 2016... 2017, a gente pauta um outro desafio para as mulheres negras. E uma audiência pública, né, na Alerj, Assembleia Legislativa do Rio, ali na Praça 15, no dia 25 de julho, para a gente tratar das políticas voltadas para as mulheres negras. A gente sai da boca do Fórum Estadual de Mulheres Negras a proposta de dialogar com aquela casa, a proposta da gente estar mais perto, que é muito desafiadora, né? Então, um processo de construção com as outras pretas é uma resolução criada, né? Pautada pelo movimento de mulheres negras, na ocasião, pelas pretas do Fórum Estadual de Mulheres Negras que estavam naquela audiência pública, e acolhida pelo deputado estadual Valdec Carneiro, pela deputada estadual Marta Rocha, pela deputada estadual enfermeira Rejane, pela deputada estadual Tia Ju e pelo deputado estadual Mink, que foram as pessoas que assinaram, que são os propositores
dessa resolução de sucesso, né? E uma resolução que foi votada em plenário, quase que não passa, porque o racismo tem das suas artimanhas, mas a gente deu sorte, o presidente da casa estava preso, e aí a gente conseguiu deputar. Porque a gente aproveita algumas brechas. E eu tenho consciência que uma das brechas era o presidente da casa, então o Pisciani, está preso naquele momento, fez com que a gente conseguisse passar. E aí a gente caminhou, agora em 2019, finalzinho de 2019, essa resolução ela caducou, então ela precisou ser votada, deu um frio na barriga, deu um medo, porque nessa conjuntura fascista e racista que a gente tem na Assembleia Legislativa do Rio, a gente falou, isso não passa. Passou, claro, teve uns adendos, e aí a gente coloca para dentro também a Renata Souza, e a gente coloca para dentro também a Mônica Francisco, e infelizmente ou felizmente, a gente coloca para dentro a comissão de segurança pública dessa casa, que tem um deputado realmente, infelizmente, um deputado racista, entendeu? Extrema-direita, mas que está lá, né? Uma comissão que deveria estar preocupadíssima para discutir segurança pública, né? Em relação à comunidade negra, porque, afinal de contas, quem é o alvo dessa insegurança pública do Estado, que não sejamos nós, as mulheres, vocês jovens, e nos jovens, os homens jovens, né? E os homens negros de uma forma geral, né? Então, assim, deveria estar preocupada, e eu espero, sinceramente, que a gente possa avançar e ter uma comissão que realmente, independente da posição partidária, entenda que matar a juventude, de pisar no pescoço da juventude, de agredir uma mulher, pisar no pescoço de uma mulher negra em São Paulo, que não oferecia nenhum risco para aqueles marmanjos, sabe? A relação de baixar o pau nos ambulantes, de entrar na favela sem nenhum respeito. Eu espero que realmente essa comissão entenda que a gente precisa discutir segurança pública, mas pelo olhar de respeito e de profissionalismo e de política pública também para a população negra, na favela, nos quilombos, na periferia, e agora, infelizmente, nós também estamos sendo um grupo significante em situação de rua. Então, eu quero dizer que trouxe essa relação de poder. Então, quando a gente fala a mulher negra em relação ao poder, a gente tem na verdade, nós temos alguma relação de poder entre nós. Muitas, né? Ou algumas, melhor dizendo. Então, porque assim, a relação da articulação é uma relação de poder, a relação de você pautar, de estar nesse momento aqui, esse espaço que você está ocupando, Helena, uma jovem, a gente está com uma série de lives, mas faz toda a diferença a gente ter uma jovem tocando uma live. Olha como a gente avança. Em outros tempos, só seria possível, ou a gente só imaginaria a Cláudia chamando a Helena para falar. Porque eu tenho mais tempo, porque eu tenho mais estrada, enfim. Olha que avanço. Olha, a gente entende a importância da Helena Bretas chamar tantas mulheres jovens e trazer tantas pautas para compartilhar com as pessoas que te assistem, que pode ser aqui na cidade, aqui do estado, ou pode ser no mundo. Entendeu? Então, assim, isso são avanços que a marcha nos trouxe também, né? Isso é empoderamento, é acreditar. Agora, é evidente que a gente fica, né, à parte, fora do poder econômico, do poder político, do poder social, e é isso que a gente precisa cada dia mais discutir, pautar, apontar e criar caminhos, né? Porque é desse poder político que é o nosso desafio. E aí a gente tem, em 2018, claro, a campanha que veio para ficar, acabando junho, a gente já deve estar fazendo a segunda edição, Eu Voto nas Pretas, né? Eu voto nas pretas, essa campanha de mulher preta, para jovens pretas, e a gente espera
que foi fundamental no ano de 2018, essa campanha, na minha opinião, porque o impulsionamento, eu acho que nosso voto, nossa voz, nossa vez, foi o acúmulo, né, para a gente chegar em 2018 e conseguir colocar mais de 3 mulheres negras, 3 novas mulheres negras, né, lá dentro da Alerj, manter, né, quem já está anteriores, exatamente, colocar mais 3 novas, né? Eu acho que 3 novas, independente. Isso é independente, assim, independente do nosso voto, porque o que acontece? O que é que o voto das pretas trazia? Trazia esse diálogo, trazia essa narrativa. Então, por a gente não ser partido político, a gente ia para a rua como sociedade civil e dizia o seguinte: não é preta votar em preta, eu voto nas pretas. A gente está dizendo que é para que se abra o caminho para que as mulheres negras possam também ocupar aquele espaço, né? Para ocupar o espaço de poder. E aí o voto nas pretas é homens que votam nas pretas, pessoas não negras que votam nas pretas, brancos que votam nas pretas, pretas que votam nas pretas. Esse é o diferencial da nossa campanha. A nossa campanha não é eu sou preta que voto em preta, eu voto nas pretas. Quem incorporar, né, quem entender, e a gente viu muito isso. E a aceitação da campanha, embora, claro, que a gente teve alguns ataques racistas, e a gente vai ter, porque o racismo não é de hoje, não é de ontem, é de muito tempo, né, mas a gente tem enfrentado com maestria, com inteligência, a gente tem criado estratégia, e a nossa unidade, Helena, tem provado isso. Eu tinha dito em algumas desse papo que a gente tem tido, que uma coisa que a gente avançou muito, e já falei anteriormente, mas quero voltar para reprisar, uma das coisas que a gente avançou, Helena, é que a gente não tem mais disputa entre nós. E se a gente tem a disputa saudável. Então, por exemplo, a gente está aqui para fortalecer a Helena está lá para fortalecer uma outra preta, e o desafio agora, a nossa campanha, é trazer os homens para fortalecer uma campanha das mulheres negras. Porque, na verdade, a gente está trazendo esse suposto, né? Suposto agressor para falar que violência contra a mulher é crime. Então, eu penso que a gente tem avançado. Eu não concordo quando dizem que o movimento é dividido. Nós não somos divididas, nós todas estamos no caminho do enfrentamento ao racismo e do empoderamento dessas mulheres. A gente pode ter caminhos diferenciados, né? Mas o objetivo é um só, e esse objetivo é o objetivo de alcançar esse poder, mas é um poder que possa levar, ou que possa não, um poder que leve as mulheres negras a poderem também, né? Também fazer parte desse processo de decisão, de deliberação e encaminhamento. Não dá, né? A gente tem aí nada com nós, nada sem nós, né? E tudo por nós. Então, assim, eu tenho dito assim, nós não vamos chegar a lugar nenhum se a gente for sozinha, a gente só vai chegar se a gente for junta. E a gente tem feito esse dever de casa, Helena. A gente tem feito muito bem feito esse dever de casa, com todas as nossas dificuldades, é evidente. Com certeza, Cláudia. Eu acho que tudo isso que você falou culmina principalmente quando você falou que a gente não tem divisão, eu acho que isso fica bem claro quando a gente, na própria construção, né, da Marcha de Mulheres Negras, o fato de como a gente se articulou, de como a gente tocou para frente até hoje a nossa Marcha de Mulheres Negras aqui no estado do Rio de Janeiro, e eu acho que essa construção do fórum, essa coisa da gente se colocar, a gente tem que estar em todos os espaços e não só no mesmo, ela é importante porque quanto mais a gente participa, quanto mais a gente se expande na sociedade, vamos dizer assim, a nossa participação cresce, né? Sempre foi colocado para a gente um lugar muito específico, a gente tem que estar todas juntas num único espaço, falando de nós para nós, e as pessoas ignorando o que a gente tinha a dizer, né? E a partir do momento que a gente se coloca para a sociedade nos múltiplos espaços, a própria marcha e o próprio fórum deram uma visibilidade para as mulheres negras para elas serem reconhecidas em outros espaços, né? Se hoje eu estou na direção nacional da UNegro, quando eu cheguei na marcha eu era um coletivo,
né, um coletivo de juventude que cheguei para compor, e hoje eu consegui mais um espaço, né, enquanto uma jovem negra, através da Marcha de Mulheres Negras, através da articulação com o Fórum de Mulheres Negras, né, do mesmo jeito de alçar outros espaços dentro até mesmo do coletivo partidário, né, porque as pessoas visualizam, a gente pauta o debate e eles sentem a necessidade, né, a gente empurra a necessidade de termos nós lá, né? Que antes a gente tinha esse debate, principalmente o debate da política, no Fórum das Mulheres Negras no Poder, a gente tinha esse debate de que era para a gente ficar sempre na base, a gente nunca estava no comando, nunca estava no espaço de decisão, e aí tanto externo quanto interno. A gente sempre estava na base. A gente sempre estava disso que a gente aprendeu a falar. E aí o povo não quer disputar poder, não, melhor, não quer ceder poder, porque eles não permitem nem disputar com a gente. É exatamente isso que você falou, exatamente isso, Helena. E aí, tipo assim, quando a gente consegue avançar, né, eu vi vários avanços, assim, dentro do meu próprio partido, do PCdoB, vários avanços que foram feitos com muita luta, com muita resistência, mas que a gente conseguiu alçar espaços que hoje a gente tem uma representatividade dentro de todas as instâncias. A gente tem uma representatividade nas instâncias de decisão, nas instâncias de comando. Eu mesmo consegui, agora fui eleita no final do ano passado para a direção estadual, né, e estou lá dando minha contribuição, pautando, levando o movimento de mulheres negras e o movimento negro para dentro daquele espaço, porque a gente precisa ocupar todos os espaços, né? Mas a gente também precisa estar de fora, a gente também precisa ser neutro, a gente também precisa ser movimento, a gente precisa ser amplo, a gente precisa estar nos espaços, nas empresas públicas, a gente precisa estar em todos os espaços, e nós somos múltiplos o suficiente para isso, né? Muitas vezes colocaram para a gente de que a gente só servia para fazer uma coisa específica, né? Mas nós somos múltiplas igual a todos os outros, a população negra é muito múltipla, até porque nós somos tão eficientes e tão maravilhosos que nós chegamos até onde chegamos até hoje, né? A gente aguentou tudo que a gente aguentou na base da resistência e conseguimos superar todas essas dificuldades, e as pessoas sabem que elas precisam de nós e sabem que a gente tem potência, por isso que elas tentam nos colocar lá embaixo na posição sempre de subalterno, nunca na posição de comando, porque elas sabem, né, que pela nossa maioria a gente tem a capacidade de comandar esse espaço. Então, assim, é muito importante todo esse debate, e queria já agradecer aqui muito a sua presença aqui, Cláudia, porque eu acho que é sobre isso, sabe? É sobre, você falou assim, como é importante a Helena chamar a Cláudia, mas é porque eu acho que é sobre oportunidade, né? Sobre a oportunidade que eu mesma recebi de ocupar um espaço no Fórum de Mulheres Negras e que era uma pessoa desconhecida até então, mas justamente que não, eu fui recebida, fui acolhida, e a minha contribuição foi levada em consideração, né? Porque o bonito do nosso movimento é esse. A gente não briga uma contra a outra. A gente tem uma noção da potência e da amplitude e a gente se ajuda. Isso é assim, extremamente bacana, extremamente bacana. Eu só tenho a agradecer demais assim, ao Fórum Estadual de Mulheres Negras, a você, a Ana Gomes, Cris Malungo, Luciene, Dolores, enfim, todo mundo, vou esquecer o nome do nosso gama de mulheres estadualmente falando, mas só tenho a agradecer a todas vocês por entender e por acolher sempre a juventude, por dar espaço para a juventude, por colocar a gente, mesmo às vezes a gente fica com medo, mas vocês colocam a gente lá para a gente conseguir ampliar, né, esse debate, ampliar. Muito, muito importante. E é importante também, Helena, dizer que assim, eu tenho muito orgulho de saber que você também está no Fórum Municipal de Mulheres Negras de Niterói. Isso é uma luta de muitos anos de vocês, né, assim, a Cristina e todas as outras pretas, mas, sobretudo, Helena Bretas, que é uma jovem, e vocês passam uma tranquilidade, pelo menos para mim, de que a gente está no caminho certo e de que vocês estão ocupando os espaços, porque até um tempinho atrás a juventude não vinha, talvez a gente não estava sabendo qual era o caminho. A marcha também ajudou muito nisso, né? Porque a gente vai ter mesmo os conflitos de gerações, com certeza. De repente, nem tudo que eu falo, nem tudo que eu coloco,
pode ser entendido da forma como eu quis que fosse entendida. Da mesma forma, uma pessoa mais jovem ou mais velha do que eu, de ativismo, pode falar coisas que eu não estou entendendo. Mas é importante, muito importante, né, esse posicionamento das jovens, da juventude aí, né, fazendo esse protagonismo. E não é um protagonismo de disputa entre nós, não é. É um protagonismo que vai seguir o seu tempo, né? Então, cada uma vai passar pelo seu tempo. Isso não significa dizer, eu tenho dito, não significa dizer, né, por tempo a gente... Porque o racismo, eu acho que cabe colocar isso antes, o racismo, ele tem umas armadilhas que a gente acaba caindo, né? Primeiramente, o colorismo, né? O colorismo é uma coisa que a gente demorou, pelo menos as mulheres negras já avançaram. Porque por muito tempo, Helena, você não é preta, você não pode falar disso. Como assim? Como assim? Né? Então, assim, mas são armadilhas do racismo e da direita que joga para nos desmobilizar, porque eles percebem o quanto a gente avança. E eles precisam nos frear. Então, eles jogam e a gente acaba mordendo essa isca. Né? Então, tem essa questão. E tinha a questão seguinte: olha, a pessoa a jovem não pode falar nada. Jovem não sabe de nada. Jovem não sabe de nada, que ele está querendo bancar o quê? Da outra forma. Não. Esse pessoal já está passado. Isso não tem nada a ver. Na verdade, a gente entendeu que isso não é verdade. Porque o meu ativismo, o ativismo da Neuza das Dores, né? Neuza, e de tantas outras pretas que me antecederam, não resolveu o racismo, e eu também não resolvi, e a gente vai tentar resolver com vocês. Então, todas essas etapas, todas essas gerações que quiserem atuar no enfrentamento ao racismo e no empoderamento das mulheres negras são muito bem-vindas. São muito bem-vindas e elas são importantes e necessárias. Seja onde for, na igreja, no terreiro, na escola, no sindicato, sabe, nos movimentos, são muito bem-vindas. São muito bem-vindas. Então, assim, na verdade, a antiguidade no movimento não é posto de sabedoria. E quem está chegando agora não sabe mais do que quem já está. Tudo isso é uma junção que dá o que a gente tem dado. Então, Helena, primeiro também dizer que dar os parabéns para você pela Unegro, pelos 32 anos, né? Mais de 32 anos da Unegro aqui. E aí, assim, faz toda a diferença, importantíssimo. E também dizer desse nosso avanço, porque até então, isso é uma das questões que eu muito me orgulho no Fórum de Mulheres Negras, e quando eu cheguei, né, não sei se eu consigo falar de todas que me antecederam, mas assim, as pessoas que estavam muito quando eu cheguei, Malu, Jurema Werneck, Jurema Batista, Benedita da Silva, Elô, Sandrão, Lia Vieira, Joana Angélica, né? Obassi, que não está mais entre nós, pessoas que Ana Gomes, que quando eu cheguei, Glorinha, que me antecederam, uma das coisas que eu aprendi com essas mulheres, e eu tenho procurado trocar com as outras, que o fórum no fórum não existe uma liderança única, porque o fórum só existe porque tem essa gama de mulheres. E depois de 2015, o fórum só existe porque os movimentos resolveram se organizar. Mas também sei que a gente tem um papel fundamental em pautar gênero. E isso é muito interessante. Porque antes, nas organizações mistas, não. Eu sou da UNEG, eu sou do MNU. Não, a gente está junto sim. Porque a gente tem a consciência de que a gente incentivou essas mulheres que estão em essas organizações a pautarem as questões de gênero dentro desses movimentos. E foram nós, as mulheres, que estamos pautando. São as mulheres que estão criando Secretaria da Mulher dentro da UNEGRO, ou coletivo, ou coordenação, e dentro dos movimentos mistos. Porque, na verdade, para que possa empoderar essas mulheres, elas precisam ter uma discussão específica dentro desses espaços. E discutir dentro desses espaços é levar os homens a refletir que dá para a gente caminhar lado a lado em espaços de poder, dá tranquilamente, sem tirar o nosso brilho,
sem tirar o nosso protagonismo, porque até então, nessas organizações, só homem mandava. Nossa, quando você me fala da estadual, da nacional, olha que avanço, porque só homens mandavam. E aí, a gente tem um desafio que eu acho que a gente vai cumprindo devagar, que é esses outros espaços de poder que você está falando, Helena. E eu acho que um dos maiores desafios que a gente vai trazer agora para a nossa pauta do Fórum de Mulheres Negras, e, é claro, distribuir com as mulheres negras dos municípios, é as mulheres negras nos espaços de poder dentro dos partidos políticos. Está passando da hora. Eu tenho dito, Helena, a princípio a gente tem duas candidatas, a princípio, né? A gente tem duas candidatas pretas a prefeita no Rio de Janeiro, Renata Souza e Benedita da Silva, a princípio. Pré-candidata. Hã? Pré-candidata. Pois é, eu tenho dito o seguinte, que é pré-candidatas, isso. Eu tenho dito o seguinte, que não adianta a candidata ser preta se o dono do partido é branco. Porque, assim, candidatura, ela precisa ser construída e a gente precisa propor esse desafio. Sabe? Os partidos que dizem que estão atentos e voltados para realizarem política e proteger essa população mais vulnerável, que somos nós, não nos ouve. Não nos ouve. Né? Então, assim, vai chegar um momento, Helena, que aqui é o nosso voto, a gente não é do partido. Porque, assim, é tudo muito esquisito, né? Para ouvir, dá para ouvir, só ouve quem é do partido. Beleza, isso tá lá, tem norma. Então, assim, pois mas para votar, vota todo mundo. Então, assim, também quero ser ouvida como Fórum de Mulheres Negras, como pessoa que tem condições de pensar e de propor política, quero ser ouvida. E aí, chamando a atenção para Marielle, que Marielle fazia isso. Marielle fez isso, né? E a gente segue querendo saber por que mataram Marielle, mas Marielle fez isso. Marielle fazia uma discussão do partido na sociedade civil, independente se a gente fosse filiado ou não ao partido dela. É respeito ao movimento de onde ela veio oriunda da favela. Então a gente precisa discutir isso. A gente precisa discutir isso, Helena, se o dono do partido é homem e é branco. Se quem senta lá para discutir os nomes são brancos e homens. Primeira coisa, nós precisamos bater nessa porta e pegar lugar também, assento nessa mesa. As mulheres negras precisam ser dirigentes partidárias. As mulheres negras precisam estar na executiva dos partidos, com peso. As mulheres negras e os homens negros não precisam somente, não devem somente, Helena, estarem lá na comissão de combate ao racismo do partido. Exatamente. Não, porque essa comissão não é ouvida a hora nenhuma. Porque se fosse ouvido, os partidos não botavam. Bom, enfim, não vou falar. Mas a gente precisa discutir o que está aí, que vai ser o fundo partidário, porque alguns partidos estão abrindo mão. Mas a gente precisa discutir como é que divide o fundo partidário, porque até então, o que eu pude observar nas duas últimas campanhas, 16 e 18, era assim, o valor maior, bem maior, ia para as mulheres não negras, o fundo das mulheres não negras. E um valor menor, quase que uma gorjeta, iam para as mulheres negras. Como é que é isso? Que divisão é essa? Qual foi a conta? Qual foi a matemática que essas pessoas fazem? A matemática do racismo. A matemática que diz que a gente tem que compor só para o partido não tomar forma de racista. Então, precisa racializar esses espaços, precisa dar poder. E eu fico muito à vontade para falar isso porque eu não tenho filiação partidária, mas eu tenho muito interesse que as cadeiras, né, das câmaras de vereadores, cidade afora, Brasil afora, tenham a minha cara. Eu quero. E tem mais. A gente quer candidatura negra, mas que quando a gente bater na porta e abrir o gabinete, as caras sejam igual a nossa. Não dá para a gente ter candidatura negra e quando a gente bate lá nos gabinetes, a chefia de gabinete é branca. Quase sempre indicada pelo dono do partido. Então, tudo isso a gente precisa pontuar para dizer que são questões que a gente precisa vencer. Porque senão a gente fica muito sozinha. Né? E a gente elege uma preta aqui, outra preta acolá, e essa preta fica na batuta do dono do partido.
que diz a direção para onde que vai, como vai, por que vai. E isso aí a gente já se ligou, a gente já visualizou e a gente já está dizendo o seguinte: a gente vai precisar mexer nessa roda aí, porque isso não está muito... Vamos precisar arrumar esses pratos, porque isso não está muito certinho. Então, isso também é uma relação... Então, a gente precisa entender o que é relação de poder e qual é a relação de parcial poder, que é uma ingratidão, uma injustiça que fazem com a população negra, muito especial com as mulheres negras. Então, a gente precisa estar em todos esses espaços, como você mesmo falou. Agora, na iniciativa privada, a gente trabalha com cota, com capacitação, com formação, com sensibilização. Mas, nos espaços públicos, a gente precisa trabalhar com inclusão. É inclusão. O dono do partido, ele precisa olhar para os lados e achar uma preta, e tem muitas. Eu acho que eles têm até medo de provocar, porque eles sabem que tem muitas. Uma, duas ou três, ou algumas pretas que possam sentar e discutir nessa mesa, discutir direção. Porque a gente tem visto, Helena, se a gente não está na discussão, a gente tem uma gratificação. A gente não tem inserções políticas, e é disso que a gente está falando. Não é de tapinha no ombro, não é de falar que o nosso cabelo é bonito, a gente não precisa disso. A gente não precisa disso. E ninguém precisa dizer que a gente é inteligente, porque a gente sabe que é. O que as pessoas precisam é sair da frente, abrir para que essas pessoas possam, para que nós, mulheres negras, possamos ocupar os espaços. E aí, nos partidos políticos, vai a dica. Pô, você que está na militância de partido, que está nos ouvindo, que está firme lá, tem que começar a botar o dedo na ferida desses caras. Tem que começar a dizer que veio. Não dá para ficar no sim, senhor, sim, senhor. Porque o que a gente tem visto muito hoje é sim, senhor, sim, senhor. Então, assim, bora ocupar a presidência? Bora ocupar. Você é maravilhosa, Cláudia, é isso, é assim, exatamente isso. Eu tô assim só maravilhada com a sua presença aqui, porque eu acho é sobre isso, essa live é sobre isso, sabe? É desse jeito, para a gente falar com tranquilidade, entendeu? Com verdade, a intenção aqui é a gente não é nem colocar o dedo na ferida, né? Na verdade, a gente já sarar a ferida logo, né? Já para tacar o metiolate mesmo para arder, para poder resolver a situação, porque é exatamente desse jeito, não tem como a gente continuar sendo subprotagonista nesses espaços, né? E digo mais, as pessoas elas visualizam muito a racialização da pauta, né? Como se fosse uma coisa separada, né? Mas é isso, é sobre nós. Todos esses debates, às vezes as pessoas querem dizer que essas pautas são identitárias, né, que são separatistas, mas esse debate é sobre nós. Se nós somos a maioria da população, se nós somos a maioria dos trabalhadores, se nós carregamos o país nas costas, qualquer debate que você for falar de meio ambiente, de saneamento, de habitação, de transporte público, de dinheiro público, de qualquer coisa, é sobre nós. E nós precisamos estar debatendo sobre nós. Não tem como a gente colocar outras pessoas para poder, né, outras pessoas dizerem o que a população negra, qual vai ser o destino da população negra, porque a gente sempre é ficado em segundo plano, né? A gente não consegue debater, de fato, uma política pública. A gente sabe que a realidade é que as pessoas elas dão preferência, os políticos dão preferência, os governos dão preferência às iniciativas privadas, a quem tem dinheiro, né, às empresas, à especulação imobiliária, os lojistas, e não dão a prioridade à política pública de fato, né? A pessoa dá o quê? Migalha. Dá migalha e ainda quer dizer que está fazendo demais, né? A gente não quer só mais, e é importante deixar esse recado, porque a gente não quer só mais escola, a gente não quer só mais postinho, a gente quer que tenha qualidade, a gente quer que tenha professor dentro da escola, a gente quer que não tenha tiro o tempo todo enquanto está rolando a aula, a gente quer que tenha o medicamento, a gente quer que tenha toda uma estrutura para a população negra em todos os espaços da nossa cidade, não só no centro, não só na Zona Sul. A gente precisa ocupar esses espaços para poder colocar a nossa cara
a nossa cara preta lá e dizer o que a gente veio. E aí, Cláudia, eu só tenho assim, é maravilhoso, assim, eu tô achando maravilhosa essa live, porque assim, você me representa de tantas formas diferentes que você nem sabe, mas me representa. Assim, muito maravilhosa mesmo. Assim, e aqui em Niterói, você tinha falado do nosso fórum de mulheres negras. Aqui é uma construção muito interessante, porque a gente conseguiu ter um avanço muito bom nessa fusão, vamos dizer assim, de gerações, né? Que quando minha mãe, quando me levou para o fórum em 2008, eu tinha 12 anos, né? Foi quando minha mãe entrou no Fórum de Mulheres Negras. Cristina até ressuscitou uma foto, deu lá pequena lá. Na primeira reunião que a gente participou, foi muito bacana que hoje a gente tem a possibilidade de ter, por exemplo, a Rebeca, né? Um beijo, Rebeca Vieira, sendo presidenta do nosso Conselho Municipal de Igualdade Racial pelo Fórum de Mulheres Negras, representando o Fórum de Mulheres Negras. Então, assim, eu acho que isso é um super avanço assim, que a gente consegue para a nossa cidade, e, ao mesmo tempo, a gente tem uma qualidade de pré-candidatas, né, unidas para pautar esse debate, inclusive, né, eu e Cristina como pré-candidatas também dentro desses espaços, para ocupar esses espaços, né? E Ana Lúcia e tantas outras que estão nessa construção desse debate. Então, assim, eu acho que é muito bacana como está dando essa construção, como está dando esse processo, e eu acho que a gente só tem a avançar, porque é sobre isso, né? É sobre a gente ocupar tudo mesmo, assim, eu fico muito feliz de estar, assim, ocupando esses espaços com essas companheiras e da gente conseguir estar, de fato, avançando no debate aqui dentro da nossa cidade. Eu queria saber, eu ia fazer uma pergunta para você, perguntando qual é o desafio das mulheres negras nessas eleições para você, mas eu acho que você colocou, né, ao longo da sua fala, que o debate, a gente passou do debate só de eleger, que eu acho que esse debate já está colocado, mas o debate de ter condições de elegibilidade, né, dentro dos partidos, dentro do comando e afins. Eu queria saber de você, como que você acha, abordando esse outro aspecto, né, desse atual momento mesmo político que a gente está vivendo, porque a gente vive um momento político de tanto retrocesso, e aí começou com a Marielle, né, e dali para frente só foi retrocedendo, né? Hoje a gente tem um medo real, né? Quando eu falei para os meus amigos, né, que eu ia vir pré-candidato, as pessoas até ficaram meio assim. Aí eu falei assim: olha, pode acontecer várias coisas, inclusive pode acontecer o que aconteceu com a Marielle. E aí todo mundo ficava assim: não, Helena, vira essa boca para lá, não sei o quê, mas é uma realidade. Porque quando a gente quando a gente se coloca para poder falar o que a gente tem que falar, a gente mexe com muita coisa, né? A gente mexe com muito interesse e tem muita gente que não quer nos ouvir, assim, né? Eu queria saber o que você acha dessa nossa organização. A gente está preparada, né? Mas o que você acha desse momento político, né? Como você acha que esse desafio vai se dar dentro dessa entrada, né? Desse debate de ideia, desse debate da democracia versus essa extrema direita, esse fascismo, né? Como que vai se nessa eleição? Como que fica esse desafio colocado para a gente garantir, assim, a nossa sobrevivência, né? Vai ser nós contra a galera da necropolítica, né? Como que você acha que a gente pode, assim, se colocar? Como que você acha que está dado esse espaço para nós, assim, nesse momento? Então, Helena, uma das coisas que me chama muita atenção, e que para mim é uma das dificuldades das mulheres negras, eu acho que esse momento de eleição, esse processo eleitoral, que já foi para novembro e que a gente ainda nem sabe se está seguro a partir do momento de que a gente vê agora o Covid avançando, né, e avançando muito para o sul, né, e caminhando também para o interior de São Paulo. Parece que o Rio de Janeiro, a gente, quer dizer, não está estabilizado, mas parece que a gente já tem leitos, né? Eu nunca vi a pessoa dizer que está tudo bem a partir do momento que já tenha leitos.
né? Então, assim, mas eu quero dizer que esse momento de confinamento, distanciamento social, é muito ruim para nós, mulheres negras, porque a gente não tem dinheiro, né? Muitas de nós não somos figurinhas fáceis de dentro do partido, né? Então, assim, tem uma certa dificuldades que vai ser mesmo o processo do tete a tete. O eleitorado da gente, embora a gente entenda que quando a gente botar a campanha na rua, isso vai dar uma facilitada pelas redes, mas o nosso povo, né, não tem esse canal, a gente sabe disso. Isso aqui não esse diálogo que a gente está tendo aqui e as pessoas que estão assistindo, isso não é uma coisa tão fácil de todo mundo obter, né? Vamos lembrar aí que quando começou a história do apoio emergencial, que já tem gente que chama humilhação, né? Porque esse é o nome mesmo, né? Humilhação, né? O Brasil jogou a miséria, né? A miséria, o anonimato, a inexistência de mais de 3 milhões de pessoas vieram à tona, né? Pessoas que nunca tiveram conta em banco, que não tem CPF, que não tem RG, pessoas, muitas delas civilmente inexistentes. E aí, pessoas que não foram contabilizadas em nada. E a gente está falando de um processo de política de assistência, né? Claro que é tudo muito novo, não sei, mas me parece que a lei da assistência, eu acho que é uma lei de 12 anos, de 14 anos, não me recordo bem. Alguém que estiver nos assistindo, por favor, aí conserta aqui para gente, mas é tudo muito novo. Só que a gente não pode desconsiderar que 2015, né, a direita, a direita nunca deixou de nos rondar. Esse é o meu olhar. E quando a gente foi se fortalecendo, a direita disse basta, basta, e começou a criar armadilhas que a gente provavelmente não tenha percebido, né? Quando veio o golpe da Dilma, e hoje a gente pode falar que é golpe com todas as letras, maiúsculas, garrafais com expressão, porque hoje você já vê políticos, você já vê parlamentares, você já vê os ministros, você já vê o próprio STF falando do processo, né? Como foi esse processo, e a própria postura e ter colocado o secretário o ministro de segurança para fora, era por isso, foi para provar que ele foi lá para cumprir um papel ridículo, foi lá para cumprir ele foi importante até a Dilma, até ele conseguir colocar a Dilma e prender o Lula. Mas é para voltar para dizer que de 2015 para cá está existindo uma desconstrução gigantesca da política, né? Aí vem 2016, o Temer faz a PEC da morte, 20 anos de congelamento. Então, isso foi fazendo com que nós, população negra, fôssemos ficando mais vulnerabilizadas. Eu digo, Helena, que a pandemia ela trouxe aí uma situação muito delicada para nós. Vocês aí em Niterói, ou quem trabalha perto, ou quem mora, ou quem está perto, ou quem está desenvolvendo ações, né, de solidariedade nas comunidades, nas periferias do Quilombo, vai aí o nosso axé, o meu salve, porque a gente precisa fazer isso e dizer que é a comunidade preta que pulou na frente, porque era uma questão de sobrevivência da gente e das pessoas que nos rodeiam. Então, nós pulamos na frente, vai um salve. Mas mas a gente já estava com um índice de desemprego muito grande, porque lá em 2017, né, o Temer se deu o desfrute de o Temer e o seu Rodrigo Maia, aqui de Santo não tem porra nenhuma, certo? Porque, na verdade, faltou essas questões de respeitando todos os trabalhadores e faz uma reforma trabalhista dentro de escritórios dos empresários e do patronal. Então, nesse momento, toda vez que tiver uma tensão nesse país, a corda sempre vai arrebentar do lado mais fraco. E aí, com a PEC da morte, com a instituição, né, e a aprovação da nova reforma trabalhista, que, na verdade,
tira todos os direitos adquiridos, que não foi o Estado, que não foi patronal que nos deu. Tudo que nos tiraram foi o que a gente conquistou. Pessoas que talvez não estejam nem entre nós mais, que conquistou, e os caras vieram da forma mais violenta, perversa e sacana e nos tirou muito do que a gente tinha conseguido, conquistado, né? A gente não ganha porra nenhuma, a gente conquista. E muitas vezes, para a gente conquistar a vida de outras pessoas, vão para Berlinda e ceifam vidas de pessoas. Sim, mas eu quero dizer que, com isso, muitos de nós estávamos desempregados. Muitos de nós fomos para o trabalho informal. Então, quando a pandemia chega, ela já encontra esse quadro nas favelas, na periferia, esse quadro de muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas na informalidade, muitas pessoas em situação de rua. Então, isso nos fragiliza falar para essas pessoas, nos dificulta, porque as pessoas estão precisando, diante de tudo, Helena, comer, né? Mas a gente também, das coisas ruins, às vezes a gente tira as coisas boas, porque com o presidente, né, com a chegada do senhor presidente fascista, mentiroso, intolerante, racista, né? Mas presidente eleito, reconheço, democraticamente, embora tenha usado da democracia para ocupar esse espaço, e desde o dia que assumiu, que ameaça a democracia brasileira todos os dias. Toda vez que abre a boca é para ameaçar a democracia da qual serviu para eleger ele e a sua trupe através de mentiras, fake news e tudo mais, que a gente ainda tem muita coisa ainda para tomar conhecimento, muita coisa para descobrir. Mas, sim, um governo fascista que faz florescer políticas, né, que tira a gente, que tira o povo preto do cenário. E isso é muito ruim. Porém, com o posicionamento de desvalorização da vida humana que o senhor presidente manifesta todos os dias, né, em relação a uma pandemia que fez o mundo se ajoelhar diante do que nunca vimos, do que coisas diante de um vírus que nem sabemos direito o que é, como que é, qual pode ser seus desdobramentos, enfim. Isso pode nos ajudar. Por quê? Porque a desmoralização da valorização da vida humana que o presidente manifesta todos os dias fez com que as pessoas enxergassem que para a gente ter um presidente, para que a gente tenha uma pessoa que possa dirigir esse país, a primeira coisa que a gente precisa valorizar é a vida. Então, a postura do presidente fortalece a nossa luta, né? Porque quando a gente diz da importância da gente ter pessoas como você, pessoas como a Ana e tantas outras pretas, em primeiro lugar pretas, e os pretos também, porque a comunidade negra precisa estar lá. Quanto mais pessoas negras a gente eleger, né, mais a gente tem a tranquilidade e a esperança de colocar o trem no trilho de novo. Porque o desafio, né, que vocês vão enfrentar, uma vez eleitas, irão pegar uma política precarizada, desacreditada, e eu acredito que terão muitos nós, entendeu? Coisas que a gente ainda não tomou conhecimento, que só o tempo vai tomar conhecimento. Então, fortalecer as campanhas das mulheres negras, primeiro de tudo, vocês vão poder contar sempre com o voto nas pretas. E quero dizer que a gente está com uma política no Fórum Nacional de Mulheres Negras de lançar o voto nas pretas a nível nacional. Alguns estados, por exemplo, Tocantins, já pensa, Santa Catarina já pensa, Goiás também já pensa no voto nas pretas, porque, embora tenha sido o Fórum Estadual de Mulheres Negras do Rio de Janeiro que propôs a campanha, essa campanha não é nossa do Rio de Janeiro. Essa campanha é a campanha das mulheres negras do Brasil. E as pessoas precisam pegar, sim, essa narrativa e ir para dentro, dizer a importância de votar nas mulheres negras. E eu acredito
Helena, no sucesso da campanha de vocês. Eu acredito, uma vez homologada, eu acredito muito no sucesso da campanha de vocês. Eu penso também que, de forma virtual, a gente conseguiu alcançar muitas pessoas que provavelmente a gente não iria alcançar, né? Provavelmente não terão tanto tempo de televisão como estão tendo na rede, então a gente também tem o papel ruim, mas está fazendo esse papel maravilhoso. E para a gente chegar na ponta, Helena, a gente tem feito o trabalho de falar com quem fala na ponta, entendeu? Quando a gente fala com quem fala na ponta, a gente está falando, está transmitindo, né? Está mandando um recado para a ponta. Então, assim, se a gente, nós, mulheres negras, que temos o mínimo de privilégio, porque estar nesse espaço é um privilégio, a gente sabe disso, a gente tem por obrigação, a gente tem compromisso de divulgar as campanhas das mulheres negras. Nós temos a obrigação de fortalecer essas campanhas. A gente está pensando em construir uma pauta única para que a gente possa ter mulheres que cheguem lá com uma proposta realmente de enfrentamento ao racismo, mas a gente precisa dizer para quem está nos ouvindo, para quem está nos acompanhando, mulheres negras, se você não se lançar, você nunca vai saber se ganha ou se perde. Então, primeira coisa, acredite, se lance. Segunda coisa, a gente vai ajudar a brigar pelo recurso. A gente sabe que é importante ter o recurso. Mas é muito importante a gente ouvir as falas dessas pretas que estão se colocando, Helena. E aí eu quero dizer o seguinte, você já se torna uma pessoa essencial para a Câmara de Vereadores de Niterói. Você, a Cristina e todas as outras pretas que vierem com essa pauta, né? Porque assim, não vou dizer que não basta ser preto, não. Não, sim, precisa ser preto, sim. A gente precisa olhar a nossa cara. Se der assim, enguiçar, a gente tenta consertar. Mas precisa eleger. Porque às vezes dá defeito, né? Às vezes a gente tem algumas pessoas pretas que no poder dão defeito. E a gente tem que consertar isso. Por quê? Porque isso também é outra coisa que a gente precisa tocar. Por que a gente vota tanto em homens e mulheres que dão golpe, que roubam, que são péssimos, e a gente não critica? Então a gente precisa botar gente preta sim. E essas pessoas pretas, se derem defeito, a gente precisa ir para cima sim e tentar consertar o defeito, ou então jogar o brinquedo fora. Mas a gente precisa dar essa oportunidade e a gente precisa votar em pretas e pretos. E aí, é claro, de onde eu falo, a gente precisa votar em pretas, em muitas pretas, e dizer que isso aí, Helena, primeiro é se lançar, segundo é trazer essas pautas, porque essas pautas que dão credibilidade e fortalece a sua pré-campanha, fortalece, né? E a gente vai tendo a oportunidade de conhecer mais cada uma e cada um pré-candidato. Não acredito nessa história de que a gente tenha que manter quem está dando errado. É preto, é preta, se enguiçou no meio do caminho, se deu defeito, a gente troca o brinquedo, porque não dá para caminhar com quem está dando defeito, certo? Não que essa pessoa vá para o lixo, não, mas que ela vá para uma outra oportunidade, né? E eu vou falar uma coisa que a Benedita sempre fala. Sempre fala não, mas já falou algumas vezes. Gente, por muito tempo a gente dizia assim, não, isso não é a Benedita que fala, isso eu falo. Por muito tempo a gente dizia assim, tem que colocar uma mulher negra. Não, tem que colocar tantas quantas forem preciso. A gente não tem só uma cadeira lá. Como é que é isso? Né? Precisamos ocupar as cadeiras que tem nesses espaços. Então, que venham muitas pretas candidatas. Porém, aí sim o que a Benedita disse agora. A gente precisa ter a sensibilidade, a gente precisa ter a simplicidade de entender se é ou não é a nossa hora. Se a hora é de a gente apoiar uma preta que está do lado. O desejo de ser pré-candidata não pode ser, a questão número 1 não pode ser a minha vontade. Não pode ser, porque você acaba sendo candidata de você mesma. E candidata de você mesma, às vezes, não vai a lugar nenhum e atrapalha as outras. Então, seja candidata de um coletivo, seja candidata de uma articulação, seja candidata de uma demanda que te impulsiona a isso.
Se quando você diz que é candidata, todo mundo abre um sorriso, é porque você está no caminho certo. Pré-candidata. Agora, se quando você fala que é pré-candidata, as pessoas mudam de assunto, perceba que não, a credibilidade ainda não está formada. Talvez seja um outro momento. Isso não significa dizer que é para deixar uma preta, não, não, não. Isso é para a gente evitar de ter pretas pré-candidatas e candidatas que sejam candidatas de si própria, ou que seja candidata só para completar a lista do partido, ou que seja candidata só porque o seu pai, sua mãe, seu filho acham você maravilhosa, ou que seja candidata só porque você acha que tem que ser, entendeu? Eu acho que, assim, antes de se lançar, converse com as pessoas, faça escuta. Bom, mas é importante que tenhamos candidatos. Jovens. Claro. Sim, jovens, adultas e pretas. Com certeza. Cláudia, aqui eu queria muito agradecer a sua presença. Estamos indo para 1h05, né? E a Bia aqui, a nossa querida intérprete de Libras, né? É necessário que ela deu uma pausa, né? Porque ela está interpretando, aí a gente vai direto aqui, isso, né, exige muito dela, né? Então, a gente está encerrando. Menina, obrigada e desculpa, porque essas mulheradas pretas falam demais. Queria muito agradecer aqui, estamos encerrando aqui a nossa live, a Resenha em Casa. Queria muito, vou passar ainda para você dar um boa noite para as pessoas, não vou te cortar, mas queria muito agradecer a sua presença aqui, Cláudia, você foi fundamental para a gente, eu acho que toda a sua vivência, tudo o que você traz para nós, demonstra quais são os nossos desafios das mulheres negras para alcançar esses espaços, mas também demonstra que a gente está preparada, que a gente tem muita unidade, muita organização, muita noção do que está acontecendo, tem gente acha que a gente não tem noção, mas a gente tem, entendeu? E que a gente está preparada para poder se colocar dentro desses espaços de poder. Queria dizer para todo mundo que é sobre isso, né? Nesse momento a gente tem muito pouco tempo e a gente não está tendo muito espaço, mas é importante que vocês curtam, que vocês compartilhem, que vocês sigam as mulheres negras, porque para ampliar cada vez mais essa chance das pessoas serem ouvidas por cada vez mais pessoas, por todos, né? Porque vai ser uma caminhada muito difícil, mas é necessário que a gente junto, unido e com coletividade, a gente consiga construir alternativas para todas essas pessoas que estão aí no poder e que não estão representando, de fato, a nossa população. Queria agradecer muito quem ficou aqui com a gente, agradecer muito ao Chaves também, que está falando aqui, o Baloque, a Helena, Gilson, a Zezé, que vou estar aqui embaixo aprendendo muito com vocês. Saudades, Zezé. Queria dizer que na semana que vem, né, toda quarta-feira a gente tem aqui o Resenha em Casa, às 19 horas. Na semana que vem a gente vai falar sobre juventude negra periférica e trabalhadora, com a Dai Sommer, que ela é maravilhosa, uma maquiadora, fotógrafa e com multitarefas, né, uma jovem trabalhadora negra com multitarefas. Então não percam, assistam na semana que vem. E queria agradecer, antes de passar o final para a Cláudia, queria agradecer muito novamente a Bia Citrelli, que ela é professora da UF Volta Redonda, ela tem a pós-graduação nessa área de inclusão. Queria dizer que sem a Bia não seria possível que todos os habitantes aqui de Niterói, do Rio de Janeiro, quiçá, né, do planeta, que entendem a nossa linguagem brasileira de sinais, possam ouvir todo esse debate. Muito, muito, muito obrigada, Bia, por toda a sua participação aqui. Agora é contigo, Cláudia, eu vou te deixar as suas considerações finais para a gente poder encerrar aqui a nossa live. Bia, primeiro quero agradecer a Bia, pedir desculpas, porque assim, realmente a gente sabe como é puxado, mais de 1 hora, e que a gente é muito tagarela. Obrigada mesmo, Bia. Quero agradecer a todo o pessoal que assistiu, que comentou, dizer para quem assiste, para quem comenta, que muitas das vezes, muitas questões que são comentadas, a gente traz como pauta,
né, traz como demanda para que a gente dê conta. Então, é muito legal quando as pessoas comentam, fazem sugestões ou realmente fazem algum questionamento. Queria agradecer muito isso. Claro, Helena, quero te agradecer muito por essa oportunidade, dizer que esse é o caminho, parabéns por você estar enfrentando mais esse desafio. Quero dizer para vocês que terça, segunda-feira, dia 27, a gente vai ter a plenária do Diálogo das Mulheres Negras com o Poder Legislativo, e a gente vai falar sobre a questão da educação. Teremos o subsecretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Como a plenária é virtual, a gente vai mandar o endereço. É importante, Helena, que os jovens estejam nessa plenária para que também possam falar, ter um olhar como é antes, durante e pós-pandemia da educação. Então, é importante que estejam todas lá. Quero também convidar todas para estarem, né, acompanhar o Fórum de Mulheres Negras, @FemNegras, né? E a gente vai estar fazendo todas as atividades do dia 25, e a gente também vai dar visibilidade e divulgar as atividades do 25 de julho, Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro afora. Bia, muito obrigada, seguimos juntas, e força, sucesso, sorte, e vamos que vamos. Nada sem nós, tudo sobre nós, sempre com nós. Obrigada, Cláudia, muito obrigada. Beijo para você, um beijo para todo mundo que nos assistiu até agora. Muito obrigada, Bia. E é isso, gente, estamos juntos. Essa live também vai estar lá no meu canal no YouTube, Helena Bretas. Até a próxima quarta-feira que vem, às 17 horas. E lembrem-se, às 19 horas, e lembrem-se que o Fórum de Mulheres Negras, toda segunda e sexta-feira, tem pauta preta falando sobre a campanha Violência contra a Mulher é crime, sim. Então, muito importante. Nessa sexta-feira, a pauta preta das 11 horas do Fórum de Mulheres Negras é uma pauta internacional, uma companheira da Colômbia e, se eu não me engano, acho que uma do Uruguai ou Paraguai. Vai ser bom, vai ser bom. Estarei nesse debate. Muito obrigada a todo mundo. E é isso, gente. Até a próxima Resenha em Casa.